Boa noite, irmãos. Graças e paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro culto do ano. A gente sempre começa o ano com muita expectativa, né? Então vamos abrir a palavra de Deus. Nada melhor do que a gente fazer a leitura de um texto da palavra. Começarmos o culto como sempre começamos, lendo a palavra e fazendo uma oração. Logo em seguida entraremos no momento de louvor e adoração. Abram as suas Bíblias lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Provérbios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. O título da minha Bíblia está escrito assim: Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atarás ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, essas palavras, o livro de Provérbios é chamado de o livro da sabedoria, onde o escritor, que não foi somente Salomão, mas foram vários sábios de Deus que existiram no passado, em que eles escreveram provérbios que são inicialmente chamados de palavras de sabedoria. E esses 6 versículos que eles falam, nesse capítulo de número 3, Deus ele dá uma recomendação muito especial para a gente. Ele começa falando no primeiro versículo para a gente nunca esquecer de tudo aquilo que ele nos ensina, e que a gente tem que guardar dentro do nosso coração. Por quê? Porque ele vai aumentar os nossos anos de vida, mas não simplesmente o ano, o tempo que nós vivemos por essa terra, mas anos de graça, anos de sabedoria, anos debaixo da presença de Deus, anos onde nós vamos viver e vamos experimentar tudo aquilo que Deus ele tem para a gente, para a vida da gente, para aquilo que nós vivemos para nós e também para outras pessoas. E Deus ainda por cima, ele dá 2 recomendações no versículo 3, que é: nunca se esqueça da bondade e da fidelidade. Benignidade e bondade são palavras semelhantes, e da fidelidade. Em quem? Em Deus. A gente nunca pode esquecer dessas 2 características que são virtudes de Deus e que ele coloca dentro do nosso coração, para que a gente ache graça aos olhos do Senhor. É exatamente igual a Noé. Quando Deus ele chegou e chamou Noé, ele achou graça de Deus sobre a vida dele. Ele foi fiel, ele era um homem íntegro, ele era um homem correto, e ele serviu a Deus em todo o tempo da vida dele, depois que ele foi chamado pelo Senhor. Então essas palavras, esses 6 versículos, o livro de Provérbios, capítulo 3 inteirinho, ele fala acerca dessa sabedoria. Ele dá instruções para a nossa vida, mas esses 6 versículos são versículos que nós temos que guardar e gravar dentro do nosso coração, porque eles vão ser vida, eles vão ser luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Eu vou pedir a vocês que vocês fiquem em pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por esse primeiro culto no ano que Deus ele está nos concedendo, onde nós estamos aqui na presença de Deus, na casa do Senhor. E nós vamos com certeza com muita expectativa, né, do que o Senhor ele pode fazer nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te render graças nesse momento, Pai.
Nosso primeiro culto no ano, ó Pai, em que estamos reunidos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, adorar o Teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Nós que comparecemos aqui essa noite, Deus da glória, com muita expectativa no nosso coração, ó Pai. Não somente por aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, ó Pai, mas viemos aqui, Senhor, para reiniciar um ciclo, ó Pai, Deus da glória, que todo ano se repete, ó Senhor, em que nós nos voltamos diante da Tua presença, ó Deus da glória, para pedir ao Senhor que o Senhor venha dirigir o nosso caminho, a nossa vida. Venha, Deus da glória, nos iluminar, ó Pai, com a Tua sabedoria nos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, para nos dirigir em todas as coisas que nós tivermos que fazer nas nossas vidas, ó Pai. Desde já, ó Pai, nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos dirigir essa noite, ó Pai, em oração, em louvor, ó Pai, em meditação, em palavra, ó Pai, em tudo aquilo que acontecer aqui esta noite, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Que nós possamos Te agradar, que nós possamos agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui esta noite, ó Pai, e que nós venhamos a ser usados por Ti, ó Pai, para abençoar o Teu povo, ó Senhor, e que também todos juntos possamos Te adorar, ó Pai. Possamos colocar para fora tudo aquilo que está dentro do nosso coração, ó Pai, em motivo de louvor e agradecimento, ó Pai, por este dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dos anos nas nossas vidas, ó Pai, e que ainda o Senhor vai fazer, ó Pai, dentro de nós e através de nós, ó Pai, para benefício do Teu povo, dos Teus chamados, dos Teus escolhidos, de todos aqueles ainda que estão perdidos aí fora do mundo, ó Pai, e dependem da nossa palavra, e dependem do nosso empenho em levar o Evangelho da salvação, em levar o Evangelho de Cristo Jesus, ó Pai, para que estas vidas, como nós, ó Pai, éramos no passado, essas vidas venham a ter um encontro real e fiel contigo, Senhor, de Te conhecer, de saber quem é o Senhor, Criador de todas as coisas, e quem é, Senhor da glória, aquele que Tu enviaste, Senhor, para ministrar e para libertar e para perdoar os pecados, Senhor, e oferecer de graça, com a graça salvadora e redentora da salvação que o Senhor coloca, Senhor, em todos os corações para aqueles que resolvem e querem aceitar a Cristo Jesus nas suas vidas, ó Pai. Por isso, em todas as coisas Te agradecemos, Te louvamos e rendemos graças, Te glorificamos por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que fazem parte do movimento que venham aqui à frente.
Podemos assentar. Quero dar alguns recados. Desde essa última quinta-feira nós já reiniciamos
as nossas fitas de estudo bíblico e estamos no capítulo 32 de Êxodo, né? E nós estamos estudando capítulo a capítulo e agora é a parte, né, onde o povo de Israel, eles pecam contra Deus, justamente quando Deus ele entrega as tábuas das leis a Moisés para trazer ao seu povo, e aí começa a se desenrolar toda a história do tempo, do início dos 40 anos que eles vão caminhar pelo deserto até a terra prometida, tá? No próximo domingo, segundo domingo do mês, vai ser ceia do Senhor. Então os irmãos, né, passam a porcinha para estarem presentes aqui, para todos nós juntos participarmos da ceia do Senhor, amém? Nesse momento nós vamos cantar o hino de número 381 do cantor cristão. Eu pedi aos irmãos que vamos tocar esse hino nesse momento, irmão Zequinha, irmão Wilde, venham aqui à frente. É um momento em que você também fica à vontade em estar ofertando e ensinando na casa do Senhor. Peço que os irmãos se coloquem de pé para a gente estar junto, cantando e louvando a nosso Deus. Contempla
Talvez assentar, irmãos. Nas duas últimas quintas-feiras do ano, nós fizemos 2 cultos de ação de graças ao Senhor, como de costume nos últimos anos, onde a gente vem contar alguma coisa que Deus ele fez pelas nossas vidas durante esse ano ou algum outro momento da nossa vida. Foi muito bom, muitos irmãos puderam falar acerca daquilo que Deus ele fez na sua vida, alguns louvaram ao Senhor. Existem várias maneiras em que a gente pode chegar e agradecer a Deus, né? Seja contando testemunho, falando uma mensagem, uma passagem da Bíblia, fazendo uma oração, cantando um louvor. E é importante nós fazermos isso, não digo sempre, né? Mas a gente poder estar transmitindo para a igreja que o nosso Deus ele é vivo, ele não é um Deus morto. É um Deus que sempre está presente nas nossas vidas e que, dia após dia, sejam nas pequenas coisas, nas grandes coisas, Deus ele continua sempre ativo no seu plano redentor de salvar a raça humana para que eles possam herdar a vida eterna. E eu, particularmente, eu não falei acerca de nada, né? Eu deixei para falar nesse primeiro dia do ano sobre a igreja. Uma coisa interessante é que agora no próximo dia 25 de janeiro, eu estarei completando 3 anos aqui na igreja, na Clínica de Lençóis Paulista. E quando eu vim, e é uma fase de transição, né, quando a gente participa de uma fase de transição, a Associação de Igrejas Batistas da nossa região, né, através da nossa irmã Domilde, que na época era presidente da igreja, que ela foi pedir socorro para a associação, porque a igreja ela estava sem pastor, e eu era seminarista do seminário Seminário Teológico Batista lá em Bauru, eu fui enviado pelo pastor William, que era diretor na época. E cá estou já por 3 anos. Passar rápido o tempo, a gente nem vê o tempo passar. E foi um tempo muito difícil. Um tempo não somente por causa da fase de transição da igreja. Se vocês já participaram no passado de alguma fase de transição da igreja, pode reparar, quase nunca é de bênção para bênção. É bênção para bênção porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu digo assim, que quando a gente participa de uma fase de transição, a gente vai conhecendo como era a igreja, em que estado ela se encontrava. Normalmente nós vemos que é por causa de Deus, é por causa do Senhor, que é aquele que abre a porta, e a porta só é fechada quando Deus ele quer. Ou seja, a porta ela não fecha por causa da mão de Deus, por causa da glória do Senhor, que ele quer trabalhar e operar. Independente do estado em que as igrejas se encontram, mas se elas têm o propósito de cultuar a Deus e de servir ao Senhor, independente do estado em que a igreja se encontra, Deus ele opera.
Mas foi uma fase muito difícil, essa fase que eu cheguei e eu vim para a igreja, não somente pelas coisas que foram compartilhadas acerca das situações que existiam dentro da igreja, mas também a gente estava começando a viver um tempo de pós-pandemia, logo no comecinho da pós-pandemia. E houve, assim, de modo geral, em Minas Gerais, né, na grande maioria das igrejas, praticamente todas as igrejas, elas sofreram com o período de pós-pandemia. Por quê? Houve um esfriamento geral. E todas as igrejas, inclusive as grandes igrejas, elas sofreram no retorno do seu povo. Por que isso? Eu tenho dentro do meu coração que foi um tempo em que Deus começou a fazer uma limpeza dentro das igrejas. Porque quem estava firme, continuou firme. Quem já não era muito interessado em participar da igreja, aproveitou a oportunidade para chegar e seguir o seu caminho. Só que também existiram pessoas no passado que, por não ter um fundamento, uma fé cristã bem forte, bem alicerçada dentro do seu coração, muitas pessoas se esfriaram nesse amor, se esfriaram nesse fundamento de fé, se esfriaram dentro da estrutura cristã que é básica dentro do coração do crente. E nesse tempo também, aqueles que ficaram, a gente que participou dessa fase de transição, tem uma coisa que é interessante. Numa fase de transição, começam a aparecer muitas vozes dizendo assim: eu sei qual é a direção que a igreja tem que tomar. Só que assim, nós temos uma denominação, nós temos uma doutrina, nós temos um caminho a seguir, onde a palavra de Deus é a regra de fé para toda e qualquer doutrina ou direção que a igreja tem, independente do estatuto de fé que a Igreja Batista ela tem dentro do seu histórico. E quando eu cheguei aqui, a igreja devia ter mais ou menos, se eu não me engano, em torno de 15 membros, né, tirando os frequentadores. E toda a fase de transição, isso é natural, cai a quantidade de membresia. Os visitantes, eles continuaram se mantendo, né? Mesmo porque nesse período de pós-pandemia tivemos muitos visitantes itinerantes, muitas pessoas que vieram trabalhar temporário aqui na cidade, ficavam por alguns meses, chegavam, voltavam. Por esse tempo foi uma coisa muito interessante, pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer irmãos, principalmente batistas, de todo o Brasil. A gente teve irmãos que eram do norte do Brasil, do sul do Brasil, do nordeste, do centro-oeste, e foi uma bênção poder chegar e conhecer e ver que, pelo menos a nossa denominação, ela fala uma só voz, ela fala uma só palavra, ela segue uma só fé. Isso não quer dizer que outras denominações não tenham isso aí, né? Mas como nós temos uma denominação, foi interessante nós conhecermos irmãos que têm a mesma fé, irmãos de outras denominações também que vieram congregar por um tempo, né? Mas eram pessoas que eram itinerantes, ficavam um tempo e depois voltavam para as suas cidades. E eu sempre tive dentro do meu coração, nunca tive essa experiência de chegar e pegar uma igreja onde ela chega e diminui para retomar o seu crescimento. Ela foi assim, tão lento como foi sendo aqui na Clube de Lençóis. Mas uma coisa que eu sempre falava para ele é o seguinte: foi um tempo difícil, um tempo que as nossas contas caíram, exatamente pela diminuição da frequência de irmãos e visitantes na igreja, mas uma coisa que eu aprendi no meu tempo ministerial, em que eu servi em outros ministérios, em outras igrejas. E passei tempos bons e tempos difíceis. E uma coisa é que quando nós estivermos trabalhando para Deus, nós estivermos preocupados em cultuar a Deus e fazer a nossa parte e tentar fazer da maneira correta, como está dentro da palavra de Deus, irmãos,
Deus é aquele que provê todas as coisas. Porque menos você vê gente participando e frequentando a igreja, dentro do nosso coração, nós começamos a sentir um certo desânimo, um certo abatimento. Mas eu sempre falei para a irmã e para alguns irmãos, o importante é nós fazermos a nossa parte. Deus é quem vai fazer o resto. Não que Deus vai chegar e buscar e trazer pessoas e fazer com que a igreja encha, não. Nós temos que fazer a nossa parte. O que estava ao nosso alcance? Cultuar a Deus. Esse era o primeiro motivo da gente. Cultuar a Deus e fazer com que as pessoas que estavam fiéis juntamente com a gente, né, entendessem esse caminho de nós aprendermos a palavra, de nós orarmos, de nós estarmos sempre juntos, de nós caminharmos sempre numa mesma direção. Porque, irmãos, quando você caminha numa direção, aonde um pensa para cá, outro pensa para lá, outro pensa para lá, não tem jeito, irmãos, não vai dar certo. Todos nós temos que ter uma mesma direção, porque senão, casa dividida ela não fica em pé. Foram se passando os anos, e a gente chega e eu perguntava assim, falava com Deus, passou um ano, passaram 2 anos, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Mas sempre naquele propósito firme, nós devemos fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, pela fidelidade de Deus, a sua palavra, a sua obra, as coisas começam a acontecer. E nesse terceiro e último ano, se vocês hoje nós temos 20 membros fixos, temos mais visitantes, pessoas que estão sendo firmes, fiéis dentro da igreja. No terceiro ano, ou seja, nesse ano de 2023, nós começamos a ver uma mudança dentro da igreja, uma mudança de estar presente sempre pessoas novas, caras novas, uma transformação de termos mais membros com menos idade. Por que eu falo isso? Porque quando nós temos de 1 a 2 anos, né, do tempo que eu estou aqui, eu fiz uma estatística, eu gosto muito de fazer estatística, a gente tinha uma média de idade de 60 anos dentro da nossa igreja. Então, quando você chega, você vai e fala assim, puxa, 60 anos de idade, né, a gente pensa assim, cadê o jovem? Cadê o adolescente? Cadê a criança? Né? Ou seja, quando a gente fala que a idade média da nossa igreja era de 60 anos, você imagina o seguinte, que nós tínhamos irmãos de 70 anos, de 70 e poucos anos, de 60 e poucos anos, de 50 e poucos anos, mas não tínhamos pessoas novas. E aí, aos poucos, Deus ele foi trazendo irmãos, irmãs, pessoas que começaram a chegar. E eu falo para vocês, não é mérito nenhum nosso, mas é porque começamos a servir a Deus de uma maneira diferente. Não que antes se fazia da maneira errada, não. Começamos a servir a Deus de uma maneira diferente, que é tendo um único propósito. O propósito de nós adorarmos e servirmos a Deus em primeiro lugar. Esse é o nosso propósito. É o propósito de cada um dos irmãos que estão sendo frequentes aqui com a gente. E o resto Deus ele vai acrescentar. E o resto Deus ele vai fazer na vida de cada um de nós. Isso é até o motivo da nossa mensagem dessa noite. Eu vou pedir a vocês que vocês abram lá no livro de Jeremias. É raro a gente chegar, eu pelo menos é raro eu chegar e usar o Antigo Testamento, mas eu vou pedir a vocês, abram lá em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 11.
Às vezes queremos ver Deus dar uma mudança e um crescimento muito rápido dentro da igreja, mas não necessariamente Deus faz dessa maneira. Existem igrejas que crescem rápido, existem igrejas que diminuem rápido, mas eu vejo que o mais importante é caminhar numa direção e crescer com qualidade. Com qualidade a cada irmão e irmã que vem agregar dentro da igreja, eles estejam firmes, seguindo no mesmo caminho, conhecendo a palavra de Deus, podendo crescer dentro do conhecimento do Senhor, para que todos nós, tenhamos uma fé inabalável diante da presença de Deus. Vamos lá, Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Irmãos, a gente, como crente, como qualquer ser humano, quando a gente começa o ano, a gente começa com um monte de projetos, planos, objetivos, fazemos muitas promessas. O interessante é que a grande maioria disso a gente não consegue realizar, ou praticamente nada. Pior ainda, a gente não consegue nem iniciar e nem caminhar. Uma coisa interessante, eu não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas no final do ano passado, quando você começa a chegar e assistir os noticiários, o pessoal começa a fazer entrevista, chega naquele negócio de véspera de ano novo, e aí as pessoas, os repórteres, eles chegam e perguntam assim para as pessoas: o que você vai querer de novo para essa virada de ano? E por sermos um estado laico, eles não falam o que você vai pedir para Deus, mas eles perguntam lá: que tipo de projeto você tem, ou o que você gostaria que acontecesse para esse 2024? Olha que interessante. Na grande maioria das vezes, se você se lembrar dos anos anteriores, as pessoas elas pediam paz e amor. Em 99,99% das reportagens que eu vi, das entrevistas, sabe o que as pessoas elas pediam? Paz. Só que quando elas pediam paz, era visível a percepção, porque nós estamos vivendo um tempo de guerra, não é verdade? O mundo inteiro praticamente está em guerra. A gente está vivendo um tempo de extrema violência. A gente está vivendo um tempo em que, por causa de amor, entre aspas, as pessoas matam ex, matam cônjuges, matam filhos, matam pais. Então a gente vê que a paz que essas pessoas estavam pedindo era uma ausência de violência, e não a paz que nós conhecemos. Então, eu chego
e começo a pensar assim, todos fazem um monte de projetos, todos querem que aconteça um monte de coisa, nós como crentes queremos pedir a Deus várias coisas na virada de ano. Quem é que não, né? Chega no final do ano, exagera na comida, exagera na bebida, e chega no dia 2 de janeiro, eu vou começar um regime, talvez intoxicar. Aí você abre a geladeira, ela está cheia de comida. O que você vai fazer? Você vai jogar fora a comida? Não vai. Então quer dizer, você começa a prometer uma coisa que você não vai cumprir. Olha só que interessante. Mas você vai chegar e você vai ver que quando você projeta algumas coisas e começa a não dar certo, na primeira adversidade, nós que somos crentes, sabe o que a gente faz? A gente usa a palavra de Deus para nos justificar a nós mesmos. Quem não conhece aquele provérbio, capítulo 16, versículo 9: os de antigamente, como eu, aprenderam assim: o planejar é do homem, o agir vem de Deus. Os antigamente, né, o povo de antigamente é assim. Mas o versículo 9 do capítulo 16, ele fala assim, né, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Que é a mesma coisa. Aí a gente chega e usa esse versículo para nos justificarmos a nós mesmos. Ou seja, nunca nós somos os culpados. O culpado é a própria situação. Ou seja, eu queria, mas é Deus que está me guiando a não fazer determinadas coisas. Não é, irmãos, não funciona dessa maneira. A gente chega e vai ver que uma das principais causas que fazem com que os nossos planos eles não comecem a se realizar ou não sejam realizados, o maior culpado somos nós mesmos. O que falta para a gente? Determinação, perseverança, resiliência. Resiliência, o que é? A capacidade da gente superar adversidades diante das situações que enfrentamos na vida. Mas, se nós formos lembrar, né, daqueles planos que nós fazemos, a gente pensa assim, pensamos no plano do nosso lado espiritual, fazemos planos na nossa área familiar, fazemos planos na nossa área profissional, fazemos planos para a nossa área voltada ao ministério, à igreja, fazemos planos para a nossa área espiritual. Olha só que interessante. Só tem um problema. A gente planeja um monte de coisa, a gente pensa em um monte de coisa, só que a gente esquece de perguntar para Deus. Sabe o que a gente esquece de perguntar para Deus? O que Ele espera de nós para esse ano? Aí, a gente usa uma outra palavra. A gente tem a mesma resposta para a gente responder para a gente mesmo. Puxa, mas eu não ouço a voz de Deus. Como é que eu posso chegar e eu pedir para Deus o que Ele espera que eu faça a partir desse ano? Porque o passado já foi. O passado, dia 31 de dezembro de 23, ele já passou. E o passado ele tem que servir como referência para nós. Para aquilo que nós fizemos bem, fazemos melhor ainda. Para aquilo que nós fizemos mal, nós revemos nossos conceitos, nós nos corrigirmos e sacudir a poeira dos pés e caminhar em frente. E aí eu vou dizer para vocês, quando Deus não fala, aí eu vou perguntar para vocês, o que você acha que Deus espera que você faça nesse ano? Por exemplo, André, o que você acha que Deus ele poderia falar para alguém? Não digo para você, mas para qualquer irmão, o que ele espera para daqui para frente? Mais amor entre os olhos, mais amor entre os irmãos. Acabamos de falar da questão das guerras. Mas se eu for perguntar para cada um de vocês, provavelmente vocês vão ter a mesma resposta que todos nós. Mais oração,
mais leitura e conhecimento da palavra de Deus, mais correção da nossa parte contra as coisas ruins que nós temos. Que tipo de coisa ruim que a gente tem? Às vezes a gente é avarento demais, às vezes a gente é egoísta demais, às vezes a gente pensa somente na gente, às vezes a gente é extremamente impulsivo no sentido de nós sermos agressivos no nosso falar. Às vezes nós somos compulsivos demais. Compulsivo no sentido de você comer mais do que você deve, compulsivo no sentido de você chegar e querer comprar todas as coisas que você enxerga pela frente. Às vezes nós somos impulsivos nas nossas atividades de cama, que não falou? Às vezes a gente é impulsivo demais nas nossas atitudes. Por exemplo, às vezes chega e vê uma notícia que abala muita gente na hora, e a gente chega de estado, a gente toma uma decisão. E pensa, na maioria das vezes, a decisão que a gente toma impulsivamente, ela não é boa. Ela vai causar um estrago. Então, quando a gente começa a chegar e pensar o que Deus espera da gente, mesmo que você não ouça Deus ele falar, Deus te responder, você vai ver que nas coisas gerais, Deus ele requer de todos nós a mesma coisa. Em um caso mais específico, com certeza Deus ele vai falar exclusivamente com você. Mas nas coisas gerais, não precisamos esperar Deus falar para a gente, irmãos. A gente sabe que tem que se dedicar mais na oração, a gente sabe que tem que se dedicar mais na leitura e no conhecimento da palavra, a gente sabe que a gente precisa se dedicar em estar presente nos cultos da igreja. Oi? Honrar a Deus. A gente sabe que nas coisas do dia a dia, nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Só num caso específico, num caso mais detalhista, num caso mais íntimo, Deus ele vai falar no teu coração. Mas de resto, Deus, todos nós já sabemos o que Deus ele requer para as nossas vidas. E muitas vezes, nesses planos que nós fazemos, nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Pedimos um monte de coisa para Deus. Eu acredito que você, na virada de ano, você deve ter pedido um monte de coisa para Deus. Por exemplo, Deus, me faz uma pessoa melhor. Senhor, me faz uma pessoa que chegue e vai chegar e saber o que falar para as outras pessoas, para chegar e evangelizar. Ou, Senhor, me dá um dom de pelo menos eu poder orar e as pessoas elas poderem ser curadas, abençoadas. Sabe? Só que a gente esquece disso. A gente esquece de perguntar para Deus. Ou pelo menos a gente começar a fazer o que é certo. Que Deus, ele sempre, a vida inteira, ele pediu para nós. Quando Deus, ele chega e fala para a gente que depois que a gente aceita Jesus no coração, na nossa vida, para ele se tornar Senhor e dono da nossa vida, Deus, ele fala o quê? Dos seus pecados eu não me lembro mais, porque você é nova criatura diante da presença de Deus. Se somos novas criaturas, não somos criaturas para fazer ou continuar fazendo as mesmas coisas erradas que fazíamos no passado. Por quê? Porque quando eu e você aceitamos Cristo na nossa vida, ele passou a ser dono do nosso coração. E quem é dono do nosso coração, ele quer uma coisa: que nós aprendamos a conhecer ele melhor, para que possamos a servir com excelência esse nosso Senhor. Aí nós lemos essas passagens, e olha só, tem 3 coisas interessantes que Jeremias ele fala nesses versículos, que servem para nós como um início desse ano que nós estamos vivendo. Primeira coisa, quem era Jeremias? Jeremias ele foi um profeta levantado por Deus para anunciar o seu povo e falar para os seus povos acerca das suas falhas, dos seus erros, que estavam referenciados no primeiro e no segundo mandamento. Qual era o primeiro e o segundo mandamento?
amar a Deus acima de todas as coisas e chegar e não fazer para ti nenhum tipo de imagem ou adoração ou escultura, nada que possa chegar e lembrar algum Deus estranho diante da face do Senhor. Jeremias, ele foi um profeta para chegar e ele foi levantado por Deus para falar essas palavras, ou seja, para exortar. Aí eu vou dizer para vocês, quem gosta de ser exortado, quem gosta de ser repreendido? Ninguém. Pior de tudo, ele chegou e foi levantado para repreender, e as pessoas, elas chegaram, o povo dele, chegaram e falavam, não, mas nós cultuamos a Deus. Olha só que interessante. Vamos olhar, lá no capítulo 1, nós vamos ver de que maneira Deus ele levantou Jeremias. Jeremias, ele teve um serviço diante da presença de Deus, e ele serviu a Deus por excelência, só que ele sofreu muito na sua vida. Por quê? Imagina o seguinte, Deus ele chegar e te levantar como Jeremias, para você chegar e falar na cara de cada irmão, e obviamente que não somente para falar, ou seja, a gente só pode falar se a gente chegar e estiver vivendo integramente, se a gente não estiver fazendo a coisa errada, que aquele povo estava errando. Então Jeremias, em primeiro lugar, ele foi rejeitado por todo o povo, ele se separou de todas as coisas erradas que o povo fazia, ele passou a ter uma vida exclusiva para Deus, ou seja, ele passou a ser o quê? Uma pessoa totalmente solitária. O único apoio, o único consolo, a única pessoa que estava junto com ele em todos os momentos era Deus, mais ninguém. Então você imagina como era difícil a vida de Jeremias. E se você chegar e você for fazer como ele, em primeiro lugar, você tem que ter uma vida íntegra diante da presença de Deus. Porque para falar e exortar e dizer, você está fazendo errado, em primeiro lugar, quem estiver falando não pode estar fazendo, de maneira nenhuma. Então olha só como Jeremias ele foi levantado por Deus. Capítulo 1, vamos ver juntos, olha só, a partir do versículo 4, olha como Jeremias ele chega, e ele vai falar, e ele vai testemunhar de como Deus ele chamou ele. A mim, ele, Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo, olha o que Deus ele fala, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 7, o Senhor lhe disse, não digas não passo de uma criança, porque ele era um jovem diante da presença de Deus naquele tempo. Alguns diziam que ele era criança realmente, mas ele deveria ser um jovem na sua mocidade. Ele diz assim, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, Deus falando para ele, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, versículo 9, Deus estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias, e o Senhor lhe disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha só, a responsabilidade dele como servo de Deus. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Versículo 11, ainda veio uma outra palavra do Senhor a Jeremias, e pergunta para Jeremias, que vês tu, Jeremias? E ele respondeu, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, diz-te bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha só que interessante. Quando Deus levantou Jeremias, Jeremias não pensou duas vezes. A única coisa que ele fez para Deus e que toda pessoa que é chamada por Deus para exercer um ministério importante de Deus,
que foi levantado no passado, normalmente a pessoa chega e fala: eu não sou capaz, Senhor. Moisés falou isso. Vocês se lembram? Nós estamos estudando o Êxodo 3, Moisés ele falou: Senhor, eu não sou capaz de guiar um povo do tamanho desse que o Senhor chegou e quer libertar. A maioria dos homens de Deus se levantou. Agora, sabe que interessante? Quando a gente chega e vê algum irmão ou irmã, Deus ele chega e fala: eu vou te levantar para fazer isso, isso, aquilo. Aí sabe o que as pessoas chegam e falam? Faz exatamente Isaías ele falou no capítulo 6: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a pessoa só usa esse versículo e esquece dos anteriores. Os anteriores, Isaías ele chegou e ele contemplou a glória de Deus, os anjos de um lado para o outro, dizendo e cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a glória do Senhor enchia todo aquele lugar. Isaías, na hora que teve essa visão, ele fez o quê? Nossa, agora eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. E nos dias de hoje, os irmãos, quando recebem o chamado, eles já chegam assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor quer. Irmãos, aquele que tem o temor do Senhor, para falar um eis-me aqui, eu vou falar para vocês, irmãos, sem medo de errar. A arrogância e soberba, ela está em primeiro lugar na vida desse irmão, o irmão que falou eis-me aqui. Porque se você olhar para o teu pecado, você fala: Senhor, eu não sou capaz. Eu não estou preparado para chegar e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quando você chega e você vê que o teu pecado ele é tão grande ao ponto de você chegar e falar: Senhor, eu não tenho condição, não tenho capacidade, eu não mereço isso. Aí Deus ele vem, ele toma a sua vida e te faz uma limpeza de tal maneira que ele começa a te purificar, a te limpar, ele começa a te preparar para você fazer exatamente aquilo que ele quer. Ou seja, você vai começar a entender que a vida, quando Deus ele começa a nos separar, a nossa vida ela tem que começar a ser consagrada e separada para Deus, para que a gente possa fazer as coisas por excelência e a gente venha a ser usado por Deus para fazer da maneira que Ele queria. Só que Jeremias, ele pagou um preço muito alto. Ele não tinha amigos, ele não tinha família, ele era extremamente solitário. Você imagina um cara desses aí casar com uma mulher, ter filhos, não tinha condição. Por quê? Irmãos, se todo o povo se virou contra ele, porque ele só profetizava conserto para o povo, imagina a mulher de Jeremias se ele casasse. Era igualzinho a mulher de Jó. De ver a pessoa, de ver Jó sofrer tanto, a mulher de Jó falou para ele o quê? Amaldiçoa Deus e morre. A mulher de Jó, de tanto ver ele sofrer, falou isso para ele. Então você imagina se ele tivesse família. Mas aí, Jeremias, ele chegou e abraçou isso e começou a caminhar. E começou a falar. E sabe o que ele começou a falar em cima do primeiro e do segundo mandamento? Ele chegou e falou para as pessoas, para o povo dele, o povo de Israel, que eles estavam profanando o culto a Deus. Eles estavam cultuando a Deus com outros deuses. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que existe dentro da igreja cristã hoje. Sincretismo religioso. Mistura de outros usos e costumes e outras religiões pagãs que coloca dentro da igreja. Vai passando o tempo, e aí, irmãos, passa a ser regra. Por exemplo, uma coisa assim boba, sabe? Acerca de, eu sou do tempo em que os irmãos eles iam para a igreja de paletó e gravata. Agora você imagina, com calor de 40 graus, os irmãos estarem de paletó e gravata dentro da igreja, chegar e cultuar a Deus. E aí eles usam um versículo fora de contexto.
Quem nunca, que foi do passado, quem nunca ouviu de chegar e ouviu falar assim, e nós temos que usar a melhor roupa para ir à casa do Senhor? De onde foi tirado essa melhor roupa para ir à casa do Senhor? Sabe de onde foi tirado? Vocês se lembram da passagem, na parábola do filho pródigo? Quando ele chega e volta para casa, o seu pai ele chega e fala assim, trazei as melhores vestes, trazei as melhores joias, trazei os melhores calçados para esse meu filho, que se perdeu e está voltando para a minha presença. Irmãos, o que uma coisa tem a ver uma com a outra? Agora chegar e falar, não, as irmãs vão de vestido até os pés, os irmãos vão de paletó, chegar e falar assim, que é elegante, sabe, que é legal, e para ele, tudo bem, mas chegar e falar que a gente tem que chegar e usar a nossa melhor veste, nos dias de hoje a nossa melhor veste é uma veste do dia a dia. Não existe essa da gente chegar e separar uma veste exclusiva para a gente poder chegar e ir para uma igreja como se fosse para um evento de casamento. Nas condições que nós temos nos dias de hoje, não tem como a gente chegar e separar a roupa do dia a dia e separar a roupa, né, de chegar e ter para ocasiões especiais. É lógico que a gente não pode chegar, por exemplo, eu vim chegar e pregar ou cantar louvor ou fazer uma oração, qualquer coisa aqui na frente, eu vim, por exemplo, com uma camisa de time de futebol, nada a ver. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, mas eu chegar e falar assim, não, a melhor veste para a casa do Senhor, a gente vive num tempo em que está em desuso a gente chegar e usar aquelas roupas chiques, né? Roupas caríssimas, porque quem tem condição de usar roupas caras? Não é que os tempos estão mudando, a gente não pode distorcer a palavra de Deus para a gente chegar e criar uma nova regra de fé, de maneira nenhuma. Mas então, Jeremias ele vai chegar e dentro dessa passagem, olha só, como nós podemos extrair três coisas importantes que não vale somente no começo do seu ano, mas vale como regra de fé para a sua vida inteira. Primeiro, olha que interessante, um alerta de Deus para a sua vida, para a sua e para a minha vida. Versículos 5 e 6, do capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes entrará em lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Olha só que interessante. Você já percebeu que a gente confia demais nas pessoas? Por melhor seja a pessoa com quem você convive, com quem você tem amizade, com quem você tem intimidade, a gente não pode confiar nessas pessoas 100%. Por quê? Essa pessoa é igualzinha a mim e você. Se nós somos falhos, essas pessoas em quem nós confiamos cegamente também são falhas. Quando você confia cegamente numa pessoa, sabe o que você está dizendo para você mesmo? Você confia mais nela que você vê do que a Deus que você não vê. E aí é distorcer novamente a palavra de Deus. Quando a gente vai lá no livro de 1 João, 1 João ele chega e fala assim, como eu posso dizer que eu amo a Deus e eu não amo a pessoa a quem eu vejo? Só que aí está falando de uma outra situação. Está falando de ele está invertendo, né? Porque quando a gente chega e fala que a gente confia demais nessa pessoa, a gente muitas vezes a gente chega e fala, não, é como se eu estivesse confiando em Deus. Não é. Olha o que Deus ele chega e fala na sua palavra. Maldito o homem que confia no homem. E aí, eu digo para você, o que nós temos que fazer? Confie, desconfie. Deus ele dá um alerta em cima disso daí. Nesse versículo 6,
ele vai chegar e, olha só que interessante, ele vai dizer que é como um arbusto no meio do deserto. Quando ele diz esse arbusto, né, acho que está escrito tamargueira, ele diz esse arbusto no meio do deserto. Sabe o que é esse arbusto? É uma árvore, é um ramo, ou seja, uma projeção de árvore que não cresceu porque não tinha água. Está falando lá de terra salgada, e falta de inabitável quando não tem água no lugar. Esse é um arbusto que não conseguiu crescer, que as raízes deles são simplesmente rasas, elas não conseguem alcançar uma profundidade maior, onde existe umidade. E esse arbusto, ele é um arbusto quase que sem folhas, com ramos fracos e quase sem folhas. E dizemos que esse arbusto, ele faz com que você veja que essa terra é totalmente inabitável. Ou seja, quando você confia cegamente numa pessoa, toma cuidado. Essa pessoa, ela vai te decepcionar. Porque nós também decepcionamos muitas vezes outros irmãos, outras pessoas que nós amamos, nós decepcionamos. E nós não vemos. E quando você vê, já é tarde. A desgraça já foi feita. Então esse é um alerta. A primeira coisa que Deus ele chega e faz, através de Jeremias, é: fique sempre alerta com a sua confiança em demasia nas outras pessoas. A segunda coisa que é uma bênção de Deus para a nossa vida, versículo 7. Olha só o que fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso me faz lembrar lá de 1 Coríntios capítulo 13, fé e amor e esperança. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Que se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, como que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Porque assim, a gente fala que a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, e a gente fala assim: Senhor, nas nossas orações, eu vou fazer isso, abençoa isso na minha vida, para que eu venha a ser próspero. Um exemplo, isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é você estar em comunhão com Ele. Para você estar em comunhão com Ele, nós temos que estar em oração com Ele. Para eu estar em oração com Ele, eu tenho que meditar na sua palavra. Para eu meditar na sua palavra, eu tenho que conhecer essa palavra. Ou seja, eu conhecendo a palavra, eu vou conhecer um pouco das vontades de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando a gente chega e fala, bendito o homem que confia no Senhor, é quando nós colocamos tudo da nossa vida na mão de Deus. Tem gente que não coloca tudo da sua vida na mão de Deus. Por exemplo, tem gente que não coloca seu cônjuge, seus filhos na mão de Deus. Primeiro ela vai fazer de tudo pelo seu cônjuge e pelo seu filho. Ela vai fazer de tudo para chegar e conseguir dar o melhor, ou conseguir resolver a situação. Não deu certo, eu vou pedir para Deus. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente faz tudo conforme a vontade de Deus, olha o que ele fala no versículo 8. Ele nos faz lembrar exatamente o Salmo de número 1. Olha o que ele fala no versículo 8. Quando você é um homem ou mulher que confia em Deus e a sua esperança é o Senhor, aí vai dizer assim: você será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vem o calor, porque a sua folha sempre ficará verde, e na seca você não vai se perturbar, nem vai deixar de dar fruto. Vocês se lembram de uma lei que existe aqui no Brasil, que se chama Lei do Assoreamento dos Rios? O que é essa lei do assoreamento dos rios? Que ao longo dos rios e ribeiros, desde a sua nascente até o final dele, tem que existir mata preservada por tantos metros. Não é isso? Isso é uma simbiose, é uma lei da troca.
Ou seja, quando ele fala e cita o Salmo de número 1, é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Toda árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas, você vai ver que as raízes dessa árvore, elas são profundas. Não é que elas vão entrar no leito do rio, porque o leito do rio por onde ele passa, tudo aquilo que está na região em volta, a terra é totalmente úmida, ela é totalmente, ela tem água e tem sais minerais. E essas árvores que elas chegam e elas ficam ao lado das margens dos rios, elas criam raízes tão profundas que você pode reparar. Quando você olha para uma árvore que está à beira do rio, você vai ver que essa árvore ela é alta, ela é larga, ela é recheada de folhas, os seus ramos, os seus galhos, eles são tão fortes que você pode ficar pulando igual um macaco em cima dessa árvore que não vai quebrar, e se for uma árvore frutífera, sempre vai dar fruto. Sempre, mesmo que não tenha chuva. Por um outro lado, como eu falei, que é uma simbiose, é uma troca. Essas árvores que são plantadas, que elas ficam às margens dos rios, elas evitam o quê? Conforme essa lei de assoreamento dos rios que a gente conhece, ela faz com que não exista erosão para que o rio não venha sumir ou se perder. Olha só a importância, ou seja, olha a comparação daquele homem, daquela mulher que confia em Deus. Ou seja, o que Deus está falando nisso? Se você se apegar em Deus, é só uma oração? Não. Quando Jesus ele fala de vigiar e orar, ele não fala que é só orar. É você conhecer a Deus pela sua palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos sempre aprender. Mas eu vou dizer para vocês, quando você começa a aprender a palavra de Deus e aplicar na sua vida, você vai pecar menos, você vai errar menos e você vai conseguir se sentir mais forte para dizer não ao pecado e para fazer com que a sua fé em Deus ela cresça cada vez mais. Essa é a segunda coisa que é a bênção de Deus. A terceira coisa, não confie cegamente no seu coração. A gente tem mania assim, se o teu coração falar para você isso ou aquilo, muitas vezes a gente chega e fala assim, né? Se você sentir paz no seu coração, faça ou não faça. Olha só o que Deus ele fala no versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Deus não poderia falar somente corrupto? Deus ele dá uma ênfase tão grande, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus ele chega e fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, muitas vezes confiamos no nosso coração, e Deus ele fala: enganoso é o teu coração, enganoso é o seu e o meu coração. Aí Deus ele estende um pouquinho, desesperadamente corrupto. Por que será que Deus ele falou isso para a gente? Por que será que Deus ele falou isso para o homem? Irmãos, repara o seguinte: quando você se propõe a fazer uma determinada coisa e você fala assim, com paz. Muitas vezes você se propõe a fazer uma determinada coisa porque você já pesquisou antes, porque você já analisou todo o mercado, você já analisou todas as coisas e falou, vai dar certo. Aí você sente paz. Aí eu falo, você está enganando a você mesmo. Você está enganando a você mesmo.
Por quê? Deus ele fala desesperadamente comigo. E aí Deus ele fala uma coisa interessante. Eu retribuo conforme o proceder daquilo que você faz. Sabe muitas vezes o que a gente pensa no nosso coração? Deus está me abençoando. Eu tenho um bom trabalho. Eu tenho uma família maravilhosa. Tudo aquilo que eu estou fazendo é bênção. Mas sabe o que a pessoa pensa? O irmão pensa. Então não está muito certo. A gente tem mania de achar que porque coisas que fazemos na vida estão indo bem, Deus vai nos abençoar em tudo. Irmãos, sabe aquele negócio em que Deus ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda, até o momento que ele puxa essa corda, e aí você vê tudo desmoronar na sua vida? Em quem você estava confiando? Em Deus ou na sua vida abençoada? Está cheio de irmão ou irmã que está tendo uma vida boa, vamos falar assim, uma vida estável, e aí a pessoa chega e fala assim: eu vou empreender mais, eu vou dar passos cada vez maiores. E aí Deus ele chega e fala: ele vai dar corda para a gente, só que ele vai querer ver até onde a gente vai. Sabe por quê? Quando a gente começa a empreender as coisas conforme a nossa vida que nós levamos, nós achamos que Deus ele está no negócio. Mas quem disse que Deus ele está no negócio, irmãos? Está cheio de gente que não conhece a Deus, que é abençoado nessa vida. Por quê? Porque estudou, porque procurou os melhores empregos, porque fez por onde conseguir os melhores concursos, porque se empenhou. Aí o crente que não faz nada, o crente que não estuda, não busca, não quer ser melhor, acha que Deus ele tem que dar para ele sem ele fazer nada. Não é assim que acontece, irmãos. E quando você vê um ímpio prosperar, aí você chega e fala: cadê Deus? Como é que o ímpio ele prospera e eu não prospero? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Se eu não estiver fazendo por onde, como é que Deus ele vai me abençoar? E Deus ele vai um pouquinho mais além quando ele vai falar no versículo seguinte. Porque muita gente, quando está na bênção, está cheio de gente que vai para a igreja para buscar a bênção. Muita gente, quando está na bênção, sabe o que essas pessoas querem? Querem cada vez mais crescer. Olha só o que Deus ele fala no último versículo do texto que nós lemos. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Irmãos, tem uma coisa que muita gente faz para enriquecer, que não é de uma maneira lícita. E aí as pessoas, elas pensam assim: não, estou prosperando, eu vou continuar, sabe? E com o tempo você começa a perceber que as pessoas elas começam a se enriquecer ilicitamente. E Deus ele faz uma comparação com essa perdiz, e não necessariamente é uma perdiz, mas ele fala de uma ave, que ela chega e ela fica cuidando dos ovos que não são dela. Essa ave que ela fica cuidando, chocando ovos que não são dela, não sei como isso acontece, mas é coisa da natureza. Esses ovos que ela choca, que não são dela, os filhotes, quando eles nascem, rapidamente eles abandonam essa ave que ela fez, que ela chocou. Aí Deus faz uma comparação dessas pessoas, desse animal que choca esses ovos que não são delas. Ele faz uma comparação daquelas pessoas que começam a enriquecer ilicitamente. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que chegam e
no seu trabalho, elas começam a chegar e crescer, ser promovido disso, aquilo, e aí você começa a ver assim, crescimento muito rápido. E toda pessoa que cresce muito rápido é porque fez alguma coisa esquisita. Normalmente acontece isso. Óbvio, tem casos em que Deus, quando está no negócio, ele levanta pessoas. Mas quando alguém cresce muito rápido, quem está no dia a dia e é antigo dentro da empresa, ele pensa assim, nossa, o que será que essa pessoa fez para chegar lá em cima? Aí quando você começa a conhecer as histórias de bastidores, você vai ver que as pessoas começaram a fazer coisas que não eram corretas. Pessoas que têm negócio próprio, que da noite para o dia elas crescem de tal maneira que você pensa assim, como acontece que uma pessoa chegar a enriquecer tão rapidamente assim, em tão pouco tempo? Aí você começa a pensar o seguinte, pessoas que comercializam mercadorias de segunda linha, você vendendo como mercadorias de primeira linha. Pessoas que começam a vender mercadorias que são compradas sem nota, normalmente com mercadorias que são compradas sem nota, elas são contrabandeadas, ou seja, você não paga imposto nenhum. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas exatamente iguais a nós, chegam e falam, nossa, mas a carga de impostos que a gente paga é muito pesada. Eu digo para vocês, se todo mundo pagasse os seus impostos corretamente, seria pesado para todo mundo? Não seria. Com certeza não seria. Então a gente vai ver que a maneira de se enriquecer ilicitamente é uma coisa comum que acontece no dia a dia. Mas aí Deus ele chega e fala, no fim de todas as coisas, Ele faz com que essas pessoas elas percam. Se elas não perderem em vida aqui na terra, elas perdem em vida lá no céu. Pode ter certeza. Porque quanto mais essas pessoas elas se enriquecem, mais elas se afastam de Deus. Mais elas não entram na presença de Deus. E por mais que as pessoas elas cheguem e estejam dentro da igreja, se essas pessoas que fazem as coisas ilicitamente, uma hora Deus ele chega e fecha a conta. Como ele fecha a conta com todo mundo que faz um monte de coisa errada, com todos nós. Todos nós vamos passar por aquele tribunal. Independente se nós vamos estar com a nossa passagem certa, sabe? Com o nosso check-in prontinho para a gente entrar no céu, mas todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Ou seja, que tudo aquilo que foi pesado, que a gente fez, que ninguém pensa que a gente fez isso ou aquilo, no tribunal de Deus, todos nós vamos passar. E aí a gente não sabe qual vai ser o veredito, né? Porque Deus é Deus. Ele deixou para esse último momento, para chegar e falar qual é o veredito. Igualzinho no tribunal, o juiz ele não é o último que dá a palavra, mas fica aí 3 coisinhas para a gente chegar e refletir. Primeiro é o alerta, ou seja, não confie cegamente nas pessoas. Segundo é, temos que ser bênção nas mãos de Deus. Temos que nos esforçar para a gente chegar e ser de Deus. Terceira coisa, cuidado com o seu coração. Não deixe o teu coração te enganar. Não deixe. Sempre nas suas orações, fale para Deus, Senhor, não deixe o meu coração me enganar. Porque quando nós deixamos o nosso coração enganar, o nosso fardo é mais amargo. Porque não tem como, aí você não tem desculpa. Quando você deixa o seu coração te enganar, na hora que dá errado, o fardo é mais pesado e é extremamente amargo. Porque você pensou que você estava certo. E no final das contas, Deus estava dando corda para a gente, esperando a gente acordar e a gente não acordou. Se nós fizermos essas 3 coisinhas, irmãos, podem ter certeza, você vai ter uma vida abençoada e você vai ser bênção nas mãos de Deus para você fazer qualquer coisa que Deus ele tem para você na sua vida.
Amém? Vamos cantar o hino 381? Não. 343, né?